artrite? O que isso pode provocar no meu olho? Se você quer saber o que a artrite provoca no olho e como você pode se cuidar, fica aqui nesse vídeo comigo. Eu sou a Maria Luísa, sou médica oftalmologista, especialista em doenças da retina e da úvea. Eu fiz esse canal aqui para trazer mais informações e a gente conseguir cuidar e preservar a nossa visão. Bem, a primeira coisa que a gente tem que saber é o que é artrite, né? Bem, a artrite, ela tá ali no conjuntinho das doenças autoimunes. O que isso significa? São doenças em que as células que protegem o nosso corpo, os anticorpos, começam a atacar células do nosso próprio corpo. E no caso das artrites, elas atacam mais as articulações. Quais são as principais artrites, as mais comuns? A artrite reumatoide, a artrite psoriática. Também tem a espondilite anquilosante, são as mais comuns. Mas tem algumas maneiras que elas podem afetar o olho e é importante, se você tem alguma dessas doenças ou conhece alguém que tenha, conhecer esses sintomas. Primeiro, e o mais comum de todos, ela pode provocar a síndrome do olho seco. E como é que você vai sentir? O olho começa a ficar um pouco mais vermelho, uma sensação de areia, um desconforto, meio embaçado. E como é que a gente trata isso? Primeiro, a gente precisa ir no oftalmologista e aí ele vai definir qual tipo de olho seco você tem e te oferecer os diferentes tratamentos. Temos pomadas, lubrificantes, medicamentos, até alguns colírios um pouco mais elaborados, direcionados para esse tipo de olho seco. Então, está sentindo algum desconforto e não está na hora ainda de voltar no seu médico oftalmologista para o exame de rotina, vá mesmo assim, porque a gente precisa tratar essa sua síndrome do olho seco e te deixar mais confortável. Segunda maneira que as artrites podem afetar o olho, e essas são um pouco mais sérias, a esclerite. Essa parte branca do olho, ela pode ser atacada por essas células inflamatórias e causar diferentes formas de inflamação. Então o olho ele pode ficar mais vermelho, às vezes ele fica muito dolorido, pode ter um embaçamento, às vezes ele fica com umas lesões mais escuras e isso pode evoluir de uma forma muito séria. Então, se você está sentindo uma vermelhidão, um embaçamento, dor, isso que eu tô achando que você está indo regularmente no oftalmologista, né? Se não tá, vá já para os exames de rotina, mas se está nos intervalos do seu exame de rotina e você começou a sentir alguma dessas coisas, sendo o portador de artrite, vá o quanto antes, porque a esclerite é uma doença um pouco mais séria e precisa de um cuidado maior. Como é que a gente trata? Normalmente a gente vai precisar de algum imunossupressor, que pode ser desde os corticoides até ciclosporina, metotrexate, algumas medicações que às vezes você já até usa para sua artrite reumatoide, mas a gente talvez precise direcionar um pouco mais o tratamento para a esclerite. Terceiro modo que as artrites podem afetar o olho são as uveites. As uveites, tem aqui já vídeo nesse canal sobre uveíte, mas elas são uma inflamação das áreas mais vascularizadas do olho, que é a íris, o corpo ciliar e a coroide. Então, dependendo de onde ela está afetando, ela pode causar embaçamento, dor, vermelhidão, às vezes só embaçamento e sem nem dor. Então, sentiu alguma coisa diferente no seu olho, nesse sentido, mas amanhã vai passar? Não. Vá logo, porque pode ser uma uveíte. E uveites, como as esclerites, precisam ser tratadas logo no início. O quanto antes a gente detecta e inicia o tratamento, melhor é o prognóstico. A uveíte, ela pode causar uma baixa de visão irreversível. Então, toda vez que você sentir algum tipo de alteração visual, procure o quanto antes seu oftalmologista
para poder fazer esse diagnóstico. Qual a próxima maneira que a artrite pode afetar o seu olho? O glaucoma, ele pode ser um efeito colateral das medicações que você usa para o tratamento da artrite. E como é que eu vou saber se eu tenho glaucoma? A gente já não vai ter muitos sintomas, a não ser que seja um glaucoma agudo, que cursa com muita dor, muita vermelhidão, um embaçamento, mas para esse a gente vai precisar ter as consultas frequentes no seu oftalmologista, sempre medindo pressão, dilatando a pupila para ver esse nervo, e se ele suspeitar, vai precisar conversar com o reumatologista e ver qual é a melhor conduta em relação a essa medicação que você está tomando. E a última maneira que a artrite pode afetar a visão ou o olho é com a catarata. Catarata também pode ser um efeito colateral das medicações que você está usando. E como é que você vai saber? A catarata, ela pode sim cursar com embaçamento, mas o diagnóstico pode ser feito até antes de causar alguma alteração, embaçamento ou uma perda visual mais profunda, se você também manter essas suas consultas regulares, porque o seu médico oftalmologista, vai precisar dilatar sua pupila e avaliar esse cristalino para poder indicar o momento certo da cirurgia, porque a gente sabe que catarata, o tratamento é cirúrgico. Então, essas são as maneiras que as artrites podem afetar o olho. Algumas delas são muito sérias e podem provocar uma perda visual irreversível. Então fica aqui a dica: se você tem artrite, não deixe de ir regularmente ao seu oftalmologista, dilatar a pupila, fazer um exame bem completo, e se sentir alguma coisa diferente, adiantar esse exame de rotina. Gostou desse conteúdo? Quer me dar ideias de novos vídeos? Deixa aqui nos comentários para mim. Eu adoro receber as dicas, gosto de responder os comentários de vocês. E se você também chegou até aqui e ainda não começou a curtir, não começou a seguir o canal, não compartilhou o vídeo com pessoas que você conhece que tem artrite, vou pedir para você fazer isso agora, me ajuda a trazer mais conteúdo para vocês. E muito obrigada por ter assistido esse vídeo até agora. Até a próxima!